Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E o estado do Rio de Janeiro deu início oficial à vacinação contra a Covid-19. Um dos pontos turísticos mais famosos do mundo foi o local escolhido para começar a campanha. Uma cerimônia realizada aos pés do Cristo Redentor marcou o início oficial da vacinação contra a Covid-19 no Rio de Janeiro. Terezinha da Conceição, de 80 anos, moradora do abrigo Cristo Redentor, e a técnica de enfermagem Dulcineia da Silva Lopes, de 59 anos, que trabalha no Hospital Ronaldo Gazola, foram as primeiras pessoas do estado a receberem a vacina. O estado do Rio vai receber 487.520 doses, direcionadas aos grupos prioritários: trabalhadores da saúde que atendem pacientes de Covid-19, idosos em abrigos de longa permanência e indígenas. Caberá à cidade do Rio, inicialmente, 231 mil doses da vacina, sendo que 110 mil serão entregues numa primeira remessa. E nos destaques internacionais, um enorme centro de quarentena está sendo construído de forma emergencial para receber mais de 4 mil pessoas em Shijiazhuang. A cidade do norte da China está enfrentando um surto de Covid-19. As equipes de construção civil trabalham dia e noite em um campo na periferia da cidade, onde já foram instaladas milhares de unidades pré-fabricadas. Até então, a China havia conseguido controlar o vírus em grande parte, enquanto o restante do mundo lutava contra o aumento de mortes. Agora, uma série de pequenos surtos localizados levou as autoridades chinesas a ordenarem a realização de testes em massa, confinamentos estritos e a se prepararem para deslocar cidades inteiras para centros de quarentena. A situação nos arredores de Shijiazhuang, no norte da China, lembra os esforços de Pequim no início do ano passado para construir hospitais de campanha improvisados em poucos dias em Wuhan. Foi nesta cidade, no centro do país, que surgiram os primeiros casos de infecção do novo coronavírus em dezembro de 2019. Os prédios de quarentena de Shijiazhuang estão equipados com banheiros, Wi-Fi e ar-condicionado. Quando estiverem concluídos, nos próximos dias vão abrigar os contatos dos pacientes com teste positivo. E mudando de assunto, a Europa autorizará a volta do Boeing 737 MAX na próxima semana. O modelo teve os voos interrompidos depois de 2 acidentes em um curto intervalo de tempo. A decisão foi possibilitada pelas modificações feitas no modelo em função de 2 tragédias envolvendo aeronaves do tipo em poucos meses. Em novembro, a Agência de Aviação dos Estados Unidos, principal organismo de certificação de aeronaves americanas, assim como autoridades brasileiras, já deram sinal verde para o retorno do modelo. A autorização na Europa significa que a Boeing vai poder retomar as entregas de aeronaves ao continente e pode começar a recuperar as receitas em um momento de crise. Cerca de 450 aeronaves produzidas e com entrega pendente no momento da imobilização permanecem nos estacionamentos da empresa e deverão ser inspecionadas antes que os clientes as recebam. Depois de ser preso no último domingo, Alexei Navalny vai ser julgado nesta quarta-feira na Rússia. O opositor foi acusado de ter divulgado informações falsas e ter feito injúrias à honra de um veterano da Segunda Guerra Mundial, um crime com pena de multa e 5 anos de prisão. A investigação do caso foi suspensa durante a hospitalização do oponente na Alemanha, após o suposto envenenamento em agosto. Navalny acusa o Kremlin pelo ocorrido, mas autoridades russas negam qualquer envolvimento. O opositor foi preso no domingo, ao voltar de Berlim para a Rússia. Ele está detido em Moscou em quarentena devido à pandemia da Covid-19 e vai ficar preso pelo menos até 15 de fevereiro por violação de um controle judicial.
A depender da gravidade dos fatos, a difamação pode ser punida com multa de até 5 milhões de rublos, o equivalente a R$300 mil, e 5 anos de prisão. O serviço penitenciário russo havia alertado que Navalny seria preso ao retornar ao país por ter violado o controle judicial que lhe foi imposto como parte de uma pena de 5 anos de prisão por peculato. O opositor de Putin insiste na motivação política do caso. E com a pandemia do coronavírus, muitas pessoas migraram o consumo das cafeterias para casa e, com isso, o consumo de café aumentou. Neste período, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café, o crescimento foi de 35%. Sem dúvida, tomar aquele cafezinho passado na hora é um dos hábitos mais comuns dos brasileiros. E durante a pandemia, a bebida passou a ser apreciada de um jeito diferente. O tempo fez a gente parar para prestar atenção em coisas que antes a gente nem notava. Ficamos mais exigentes, começamos a perceber os sabores, a coloração e até a forma de preparo do café. Coisas que só o tempo em casa nos proporcionou. E o consumidor, nesse tempo que ele teve, começou a olhar mais para aquele cafezinho do dia a dia, que a gente ama, mas no acelero do dia a dia acaba passando desapercebido. Café é café. Na verdade, café não é café. A gente tem diversos tipos de grãos. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Mais de 35% da produção mundial está no Brasil. E temos ótimos cafés que antes eram exportados, estão ficando aqui e o consumidor está aprendendo a degustar, consumir coisas novas. E é isso que o mercado de cafés especiais traz, oportunidades de cafés diferentes. Inclusive, o mesmo tipo de grão você pode ter diferentes tipos de bebidas diferentes. Em média, cada brasileiro toma quase 900 xícaras de café por ano. E segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café, aproximadamente 9 em cada 10 brasileiros com mais de 15 anos consomem café. Seja ele carioca, expresso, americano, o cappuccino e até aquele servido como base de várias bebidas geladas. Aqui nessa fábrica de café em São Paulo, até o ano passado, o foco principal era a venda para restaurantes, padarias, cafeterias. Mas por causa da pandemia, o consumo nesses lugares caiu. E aí o foco passou a ser outro, o consumidor final. São aquelas pessoas que tomam o cafezinho em casa. E para esse público só aqui, as vendas aumentaram mais de 15%. Olhando para consumidor final, a gente teve um aumento em todos os mercados de mais de 15% só para consumidor final. Se olhar só e-commerce, a gente multiplicou por 5 o nosso faturamento no e-commerce. A demanda do e-commerce veio muito alta, principalmente nos meses de lockdown, que foi em junho, julho. Depois disso, a curva voltou um pouquinho, mas com certeza é 5 vezes maior do que o que a gente começou lá pré-pandemia. E isso vem aumentando não só pelo nosso e-commerce, mas por outros canais online, que tem como marketplace e outros meios de venda online que cresceu bastante. E se o café antes já era considerado uma paixão nacional, segundo a ABIC, ele se tornou uma das principais bebidas nos lares dos brasileiros. E durante a pandemia teve um aumento de 35% no consumo. O que prova mais uma vez que a gente não vive sem ele. Aumentou, por conta da pandemia fechou-se muitas coisas, né? O tempo que ficou fechado. Então as pessoas começaram a passar mais tempo em casa e degustar mais cafés em casa. Mas nem por conta disso elas abdicaram mão de qualidade. Pelo contrário, elas foram mais atrás de qualidade, porque aquele tempo para se produzir um café na sua casa, ela pôde entender mais sobre aquela bebida, né? O que aquela bebida me traz? Que sabor que me traz? Que aroma? Qual é o diferencial de um café gourmet para um café especial, para um café tradicional? E assim, esse tempo permitiu que ela comparasse e começasse a se questionar. Qual é o meu paladar? Tem gente que degusta o tradicional, ama o café tradicional e não muda. Ok, essa é a verdade. Mas assim que você começa a degustar outros cafés, principalmente cafés especiais, cafés que dão sabores diferentes, não tem só aquela questão do amargor. Porque o café tradicional, o que pega? É torrado demais. Normalmente dá muito amargor para esconder os defeitos da bebida. E os cafés especiais já não.
você tem uma bebida mais limpa, onde você consegue perceber notas muito diferentes. Que delícia, hein? Quem não gosta de um bom café, agora eu vou lá pegar o meu, porque não temos mais tempo. Essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, às 5 da tarde, com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.